A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014, pela emissora, também pelo YouTube, o canal Viver _melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Mando um abraço a todos os nossos queridos irmãos ouvintes do YouTube, que sempre deixam suas mensagens incentivadoras para que prossigamos aqui falando do amor de Jesus por todos nós. Muito obrigado, meus queridos, que Deus os abençoe. Lembrando também do nosso Festival de Caldos, sábado, 18 às 20 horas. Não perca. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite, ouvinte da Rádio Clube FM, você, nosso irmão, que participa sempre do programa O Espiritismo está no ar, sempre ouvindo e também fazendo seus comentários pelo YouTube. Obrigado a todos pela companhia. Vamos juntos, mais uma vez, estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos estudar sobre encontro no céu. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para Clube FM, 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Sempre que te chamarem, atende. Sempre que te pedirem, dá. Sempre que te tirarem, cede. Sempre que te falarem, ouve. Sempre que te perguntarem, responde. Que te ofenderem, perdoa. Que te caluniarem, faze o bem. Sempre que te ferirem, balsamiza. Sempre que te magoarem, esquece. Sempre que te pisarem, humilha-te. Sempre que te louvarem, fecha os ouvidos. A estrada é árdua e difícil. O bem é pago com a consolação íntima de havê-lo praticado. E a ajuda aos outros é o maior auxílio a ti mesmo. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. E meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando encontro no céu. Chico, como ocorre com a maior parte dos brasileiros, teve formação católica. Isso é fato indiscutível. O Brasil ainda é uma nação católica. Muitos que estão de várias doutrinas, desde o movimento evangélico, também na doutrina espírita, são oriundos, da doutrina católica. Eu, por exemplo, fui um deles, o que a gente respeita muito. Frequentou a igreja desde os virgens anos, levando a sério a vocação religiosa em que haveria de pontificar. Qual não foi a sua surpresa quando, em 1931, após a publicação do Parnaso de Além Túmulo, um sacerdote proclamou no púlpito peremptório: esse médium espírita deve ir para o inferno. Chico, que iniciava seu trabalho, sentiu-se qual filho rejeitado pela própria mãe. E, obviamente, ele ficou sabendo, que o padre, ao proferir lá o seu sermão, ele utilizou da tribuna para
denegrir a imagem de Chico. Não podia entender como o fato de ser um intermediário dos espíritos, algo que deveria interessar a todos os círculos religiosos, como a abençoada comprovação de que a vida continua além do túmulo, seria seu passaporte para as caldeiras do Pedro Botelho. Pela evidência mediúnica, reclamou com o espírito Maria João de Deus, sua mãe desencarnada, e ela respondeu tranquila: cada um fala o que quer. Se ele o mandou para o inferno, você não vai. Fique aqui mesmo na terra. O bom humor materno ajudou o médium a superar sua perplexidade e tudo ficou em paz. A pessoa te manda para o inferno, você muito obrigado, vou permanecer por aqui mesmo. Em épocas recuadas, tínhamos na terra os procuradores de Deus, clérigos que se julgavam investidos do poder de salvar as almas ou condená-las a remediável inferno. Florescia o comentário das indulgências, que facultava aos defuntos de futuro duvidoso o passaporte para o paraíso, a peso de um ouro pago por suas abastadas famílias. Sim, nós vivemos esse período. Foi um período que surge, mais um cisma da igreja, que foi o segundo. O primeiro foi em Constantinopla, em 1054, quando a igreja católica dividiu-se em duas, passando o Oriente, a chamada igreja católica apostólica ortodoxa, ou ortodoxa grega. E depois nós tivemos o cisma da reforma protestante, cabeçada por Martim Lutero e outros mais, exatamente por causa das famosas indulgências, que assegurava a salvação do vivo e do morto. Foi uma das motivações da reforma de Lutero, a reforma protestante, que condenou veementemente tais práticas, situando-as como incompatíveis com a moral evangélica, no que estava absolutamente certo. Isso tudo vai sendo superado. Sacerdotes conscientes e esclarecidos sabem que ninguém tem esse poder, já que nosso destino, quanto batermos as botas, será determinado por nossas ações, não por clericais indicações. Seremos julgados pelas nossas ações e não porque uma determinada pessoa, acha que deve a pessoa ir para o céu, para o inferno. Isso não compete a nenhum homem, Afinal, perguntará o ouvinte: o inferno existe mesmo? É uma pergunta. Não será invenção dos teólogos para amedrontar os ímpios? Em princípio, podemos dizer, lembrando Jesus, que céu ou inferno são estado de consciência. Explica o mestre em Lucas, no capítulo 17, versículo 21. O reino de Deus está dentro de vós. Então é um estado da alma, Obviamente o inferno também. Tudo depende do que fazemos, da natureza de nossos sentimentos e ações. Não obstante, se reunirmos duas ou mais pessoas atormentadas, agressivas e infelizes em determinado lugar, podemos imaginar que ali está uma sucursal do lado de baixo. Frequentemente, pessoas que se divorciaram alegam que a vida conjugal transformara-se em infernal tortura. Diz a esposa: meu marido queria levar-me à loucura com seu mutíssimo, uma múmia. Diz o marido: mulher em permanente tensão pré-menstrual, como a minha, é obra-prima do capeta. Não aguentava mais. Quer dizer, são aquelas ofensas de um para com o outro. Marido embutido, mulher neurótica, são fórmulas explosivas que detonam o casamento. Dois confrades conversam sobre problemas conjugais. Diz o mais experiente da velha guarda: é o karma. O lar às vezes se transforma no inferno, envolvendo velhos desafetos para que paguem suas dívidas. Ainda bem que a gente pode sair. Pode, mas não deve. Ou voltarão juntos. Cruzes, isso é sadismo divino. Devemos comer o pão que o diabo amassou sem reclamar. Isso são comentários ainda no meio espírita, dizendo que não separa que você vai ter que voltar junto com ele ou com ela. Isso é muito relativo, obviamente, É claro que nós não podemos desfazer de uma relação a dois só por um pequenino problema. As coisas não são assim, Não se assuste, amigo ouvinte. Não é bem assim. Os problemas de relacionamento no lar sustentam-se
muito mais no comportamento do presente do que nos conflitos do pretérito. Considere que o objetivo primordial do matrimônio não é o pagamento de dívidas, mas a harmonização da família. Para tanto, é preciso que alguém tome a iniciativa de observar as orientações do Mestre Jesus, capaz de edificar o céu em nossas consciências com o exercício de valores evangélicos, como a compreensão da tolerância, da bondade, do carinho e da paciência. Então, nós devemos ter um respeito para com o outro, né? Óbvio que tem momentos que há uma certa desavença, mas passado aquele momento, procure viver em paz. E uma fórmula maravilhosa para isso, né, perdurar, é sempre o culto do Evangelho no nosso lar. Ele vai tirando aqueles miasmas, né, aquelas coisas ruins, trazendo para nós a presença amáveis dos nossos benfeitores espirituais. Nesse empenho, talvez o cônjuge não corresponda, em princípio, às nossas expectativas, convidando-nos a ir para o inferno, como fez o sacerdote com Chico. Mas não precisamos ir. Ao contrário, mostremos ao cônjuge uma nesga de nosso céu, amando-o apesar de tudo, e fatalmente ele acabará sentindo-se tentado a nos encontrar nele. É exatamente, né? A luz sempre vai ofuscar as trevas. Então, se você busca a paz interior, tenho certeza de que tudo se tornará bem. Meu amigo, estas são as roupas que consegui arranjar para você. Por favor, leve-as, mas não faça barulho para não assustar minhas irmãs, que estão apavoradas. Este inusitado bilhete foi escrito por Chico, deixado com uma trouxa de roupa no alpendre de sua casa. É que no dia anterior, um amigo do alheio levara as roupas que estavam no varal. Certamente, neófito na arte do furto, fizera barulho no quintal, apavorando as irmãs do médium. Daí o seu pedido para que fosse cuidadoso. Obediente, o visitante furtivo recolheu a dádiva com cuidado, guardando silêncio. Com a bondade que o caracterizava, Chico identificou não o larápio que deveria ser abominado e castigado, mas o irmão que precisava de ajuda. Se usarmos as lentes do Evangelho, perceberemos que a motivação maior dos criminosos é a necessidade. Sem uma educação adequada, sem bons exemplos no lar, o carente vê na marginalidade a melhor possibilidade de resolver seus problemas. Destaque-se, nesse particular, o abençoado trabalho das instituições filantrópicas, as associações de moradores, as organizações religiosas que atendem favelas e vilarejos paupérrimos, reduzindo a criminalidade. Muito mais se fará quando a população ativa na classe média e abastada envolver-se com esse trabalho, combatendo a miséria que cresce na periferia, a fim de que não se derrame sobre a cidade em ondas de violência. Você dirá, ouvinte amigo, que há facínoras que mais parecem feras a agir sem o mínimo respeito pela vida humana. Estes certamente precisam dos rigores da justiça, mas representam uma minoria. A vasta maioria dos criminosos é constituída de pessoas de poucas letras, sem discernimento e mal orientadas, que podem mudar o rumo ou evitar desvios maiores, se estivermos dispostos a ajudá-las, exercitando a misericórdia, virtude evangélica sempre esquecida quando lidamos com aqueles que nos causam prejuízos. É aquilo que a doutrina espírita sempre está falando dos ensinamentos de Jesus: amar o vosso próximo como a ti mesmo, fazer a ele o que você gostaria que ele te fizesse. É se colocar no lugar dele. Todos esses irmãos de necessidades maiores do que a nossa precisam de ajuda, precisam de orientação. Não é de quem sai batendo e atirando contra eles de qualquer maneira. É sempre pagar o mal com o bem. É isso que nós devemos fazer quando a gente se predispõe a estudar os ensinos dos evangelhos de Jesus.
Então é amar o nosso próximo, seja ele um criminoso, seja ele um larápio, seja ele alguém que pensa mal de nós, mas nós devemos auxiliá-lo sim, pagando sempre o bem com o mal, porque se você amar só aqueles que são do seu círculo familiar, os seus amigos e tudo, o que você está fazendo demais? Nada. Você tem que dar um pouco de si, um pouco mais de si, quer dizer, treinar ao ponto de amar esses nossos irmãos em necessidades maiores do que a nossa. É isso que o Chico sempre nos ensina e sempre nos ensinou, né? Através da literatura espírita vasta que ele contribuiu para que aumentasse cada vez mais. É sempre fazendo bem, desde as criaturas mínimas, como nós estudamos em programas anteriores aí, da conversa dele com formigas, com plantas, até os nossos irmãos que estão aí na retaguarda desse crescimento espiritual, precisando da nossa ajuda, precisando do nosso conforto, da nossa palavra de paz, da nossa palavra de amor. Quanto trabalho nós temos para fazer, meus irmãos? Quantas coisas nós temos aí à nossa disposição para que a gente possa ajudar o nosso próximo. E ajudando o nosso próximo, com certeza estaremos ajudando a nós mesmos. A vasta maioria dos criminosos é constituída de pessoas de pouca letra, sem discernimento e mal orientadas, que podem mudar de rumo ou evitar desvios maiores se estivermos dispostos a ajudá-las, exercitando a misericórdia, virtude evangélica sempre esquecida quando lidamos com aqueles que nos causam prejuízos. Pois é, ter misericórdia dos nossos irmãos da retaguarda. E ainda que sigam sua sina, atendendo à própria imaturidade e às tendências milenarmente cultivadas, teremos depositado em suas almas atormentadas as sementes do bem. Porque a gente pensa que é pequeno para ajudar alguém com tamanho desvio da vida normal. Né? A pessoa que se desvia pelo uso das drogas, pelo lado da violência, da delinquência, uma palavra amiga, uma palavra de consolo, de conforto, com certeza é uma sementinha que você está levando até esse coração que está trancado para as coisas do bem. Mais cedo ou mais tarde, elas germinarão a inibir seus impulsos agressivos, estimulando-os ao esforço da própria renovação. É o que nós dizemos, você joga lá a sua sementinha, né? Coloca a sua sementinha naquele coração dilacerado, mas um irmão faz isso, mas outro irmão faz isso, quer dizer, vai chegar uma hora que essa semente ela vai germinar, tornando essa pessoa, vai fazer com que essa pessoa, esse nosso irmão que está nesse desvio temporário da caminhada, essa semente germinando vai fazer com que ele repense a sua vida, repense a sua história, porque ninguém permanece no mal para sempre. Ninguém permanece no mal para sempre. Chega uma hora que a dor vai ser tanta que a gente vai olhar um pouco e falar, não, eu preciso mudar esse comportamento, eu preciso mudar isso. E aí nós vamos buscar Jesus, os seus ensinamentos, vamos buscar uma prática religiosa, seja em qual culto religioso a gente se sentir melhor. E isso vai fazer com que o nosso irmão, né, penetre no caminho traçado por Jesus, que é o caminho do bem, que é o caminho do amor, que é o caminho da paz. Aqueles que passaram pela experiência dramática de um assalto à mão armada ou por um simples furto experimentam normalmente dificuldade em enxergar no criminoso um irmão em necessidade. Encaram-no como alguém que perdeu a humanidade, uma fera perigosa que deveria ser sumariamente eliminada. Essa reação nos oferece a medida exata de como estamos distanciados dos valores evangélicos. Diz Jesus: se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe também a outra face. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 39. Se alguém vos obrigar a caminhar 1 milha, ide com ele 2. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 41. Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Está em Mateus, capítulo 18, versículo 22. Enquanto essas recomendações constituírem meras palavras para nós, enquanto estagiarem efemeramente em nosso cérebro, sem descer ao coração,
teremos muita dificuldade para lidar com situações dessa natureza. Mas vamos aprendendo que não estaremos fazendo favor ao criminoso se nos dispusermos a cumprir o Evangelho, apenas o mínimo necessário para que sigamos em frente, sem traumas maiores, capazes de paralisar ou comprometer nossa existência. Então, meus irmãos, aquilo que a gente sempre fala, que a gente está sempre estudando e aprendendo também, seguir o caminho traçado por Jesus não é coisa fácil, é coisa de disciplina, é coisa de estudo, de aprendizado, de deixar que os ensinamentos de Jesus, como está escrito aqui, desçam do nosso cérebro para o nosso coração, porque descendo para o coração você vai ter sentimento, e tendo sentimento, esse aprendizado aflora com mais rapidez. Se alguém vos bater na face direita, oferecer-lhe também a outra. O que é bater na sua face direita? É o mal que alguém está te fazendo, e você vai oferecer a outra. Qual que é a outra face do mal? É a face do bem. É praticar o bem, é orar por aquele irmão que está nesse descontrole, é ajudar aquele irmão que precisa, sem pensamento oculto, sem sentimento oculto, é fazer o bem pelo bem, é pagar o mal com o bem, é fazer o bem sempre, ajudando nossos irmãos de caminhada. E assim nos dá o exemplo: se alguém vos obrigar a caminhar 1 milha, ide com ele 2. Eu posso fazer um pouco mais do que aquilo que me é exigido. Eu posso doar um pouco mais de mim do que aquilo que eu costumo fazer, ou que às vezes nem faço, porque o ensinamento de Jesus está no meu cérebro, ainda não desceu para o meu coração. Então, seguir o caminho traçado por Jesus não é coisa fácil, é coisa de disciplina, de manter a disciplina, de manter o estudo, de manter o foco. Já que a gente tem tanto foco para conseguir os bens materiais, para estudar, para ter uma profissão, mas esses ensinamentos de Jesus também devem fazer parte do nosso foco. Porque qual que é o nosso foco? A nossa reforma íntima, é melhorar o nosso espírito, mas é reforma íntima profunda. Tirar de nós o orgulho e o egoísmo que ainda está impregnado no nosso espírito. Enquanto nós não combatermos essas chagas, não vamos conseguir olhar nossos irmãos como nossos verdadeiros irmãos, como pessoas que precisam da nossa ajuda, do nosso amparo, da nossa prece. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Quando irrompe a cólera. Quase todos temos a lembrança de alguma vez termos perdido o controle das nossas ações e agido de maneira que nos envergonhamos. Por vezes, reagimos a uma crítica menos feliz que envolve algo que fizemos e acreditamos ter feito muito bem. Também, quando alguém nos coloca em pé de igualdade com pessoa que temos como subalterna, nos indignamos e nos exaltamos de maneira descomedida. Se nos comparam com algum colega de profissão que consideramos ultrapassado, reagimos mal porque nos sentimos ultrajados. Nesses momentos, não raro, agimos de forma irracional. Temos um acesso de cólera, extravasando a nossa indignação. Vejamos que não está em jogo a veracidade ou não do comentário, nem mesmo se foi justo ou inconsequente. Se essa fosse a questão, bastaria explicar, contra-argumentar, e sem problema nenhum, posicionarmos-nos contra. Verdade é que a nossa reação não acontece em nome do certo ou do justo. Esses ataques de cólera que nos permitimos extrapolam a ânsia pela verdade e justiça. Falam muito mais do nosso ego ferido, de um orgulho desmedido, que não se permite qualquer reproche ou comparação. Agimos comandados pela vaidade, por nos termos em tão alta conta que consideramos indigna qualquer comparação menos elevada. E nos exaltamos. Até mesmo as impaciências, que se originam de contrariedades infantis, muitas das vezes decorrem da importância que damos à nossa personalidade. Se pensássemos que nenhum ataque de cólera é útil ou soluciona algum problema,
trataríamos de não nos deixar levar pelas emoções descontroladas. Muitos nos arrependemos profundamente do que fizemos ou do que dissemos nesses momentos de desequilíbrio. E mais ainda, se em um acesso de cólera praticamos atos de que iremos nos arrepender pelo resto da vida. Isso tudo sem nos esquecermos de que quando esses acessos se fazem frequentes, descargas emocionais acontecem, desgastando nosso corpo, o que poderá gerar enfermidades no futuro. Quantos neurônios preciosos poderemos destruir num rompante de cólera incontrolável? Que ataques sofrerão órgãos nobres, como o coração, o fígado, em consequência de nossa autoagressão? De tudo isso concluímos que nos deixarmos levar pela raiva somente nos traz prejuízos, até materiais, porque alguns nos permitimos nessas circunstâncias descarregar o que estamos sentindo em objetos que estão à nossa volta. Quando não, saímos dirigindo enlouquecidos e acabamos por provocar acidentes trágicos que envolvem outras vidas. Portanto, como a raiva não é boa conselheira nem boa companheira, busquemos o equilíbrio antes de tudo, desconsiderando comentários e observações. Lembremos que nunca iremos agradar a todos e sempre poderão surgir comentários maldosos ou inconvenientes de quem não nos conhece bem ou que nos inveja a posição e a vida. Relevemos. Viver é bem muito precioso para que o dilapidemos com coisas que não merecem importância. Viver é um privilégio. Não o desconsideremos. Vivamos em paz conosco e com os demais. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecemos mais uma vez por esta oportunidade sublime de, junto com os nossos ouvintes, estarmos conectados com o Senhor por uma onda mental de equilíbrio, de paz, de interiorização, buscando em Ti tudo aquilo que necessitamos, porque sabemos, Senhor, que és a fortaleza moral de nossas almas enfermas. Sol de primeira grandeza, que se fez homem para servir-nos de exemplo a ser seguido. Portanto, Senhor Jesus, pedimos que ampare a nós aqui no programa e todos os nossos queridos irmãos ouvintes, derramando bênçãos de paz, de luz e de esperança para todos os seus familiares. Muita paz. Esteja sempre conosco. Graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas? Como a gente diz, Pedrosa, eu sempre digo no início, né, quando eu saúdo você e os nossos ouvintes, vamos estudar e aprender juntos. Então eu estou muito feliz, porque aqui eu consigo realmente aprender muito. E eu espero que nossos irmãos também estejam aprendendo com tudo aquilo que a gente estuda aqui em todos os nossos programas. Muito feliz pela participação no programa de hoje. Estaremos dispostos em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Tenham todos uma boa noite. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz.
Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.